Here's my answer. A chave para solucionar esse mistério era simplesmente rotacionar a imagem 180 graus, que invertido vira L-E-O-N, ou seja, Leon. O Leon diz que é só uma coincidência, uns rabiscos que lembram o nome dele, mas não foi aleatório. O nome foi escrito assim porque ela escreveu do ângulo de costas que estava, que faria o nome ficar invertido. O Leon começou a ficar bem nervoso e rebatendo tudo que estava sendo dito, ainda negando totalmente que é o assassino. Mas se ele não é o assassino, então por que ele tentou destruir provas? A Kyoko pergunta. E sim, ela está falando sobre a camiseta que foi jogada no incinerador, mas acabou deixando um pedaço queimado para trás. Algumas pessoas ainda parecem incertas de que é do Leon, já que várias pessoas ali usam camisetas igual a ele, mas há outras coisas que revelam a verdade. Precisamos prestar atenção no fato de como esse pedaço de roupa foi jogado fora em primeiro lugar. Não tem como chegar no incinerador sem abrir o portão da sala de lixo. Você precisaria da chave, e a única pessoa com essa chave é a pessoa encarregada da limpeza, o Hifumi. O incinerador fica distante do portão, então não haveria como apertar o botão para ligar. O Leon diz que você precisa ficar perto do incinerador para poder destruir qualquer prova. Mas não, isso está errado. Haveria uma maneira bem específica de ligar o incinerador mesmo bem de longe, usando isso. Sim, mirando no botão de ligar do incinerador e jogando a bola de vidro entre as grades do portão. Afinal, o Hifumi testemunhou que o incinerador estava ligado mesmo depois de ter sido desligado a última vez que veio, então de alguma forma ele foi ligado. Depois disso, era só o assassino fazer uma bola de sua roupa e arremessar da mesma maneira para dentro do incinerador. Provando ainda mais isso, todas as evidências ainda estavam lá no chão, como se o assassino nunca pudesse ter entrado lá em primeiro lugar. Mas a Chihiro aponta que a distância do portão até o incinerador é uns 10 metros. Então a precisão que você teria que ter para jogar uma bola de vidro e acertar algo tão pequeno soa improvável. Mas impossível? Acho que não. Afinal, o assassino é o Estrela de Beisebol Supremo. Mesmo com todas essas provas e acusações direcionadas a ele, o Leon não desistiu e ainda insiste que não é o assassino. Então, a Kyoko sugere que o Makoto revise o incidente desde o início, para deixar claríssimo pro Leon e o resto que já descobriram que essa é a verdade do que aconteceu. Olá pessoas, Nick aqui. Decidi que enquanto eu monto o mangá, eu posso fazer algum comentário extra. Foi revelado que a Sayaka pretendia trair o Makoto, acusando ele de seu próprio assassinato. Geralmente, quando ocorre revelações assim em jogos e animes, com personagens que têm sentimento extrovertido, cria-se instantaneamente a suposição de que a pessoa que você viu até agora era falsa, e que você não conhecia a verdadeira natureza dessa pessoa, como se tudo até então fosse só uma máscara escondendo suas verdadeiras intenções malignas, como acontece com a Kushida em Classroom of the Elite, por exemplo. Mas isso não é a verdade completa, é um entendimento limitado da psicologia do personagem. A verdadeira essência da identidade da Sayaka é justamente aquilo que ela nos mostrou esse tempo todo. Nesse caso, o sentimento extrovertido incorpora simbolicamente a máscara que ela usou para interagir com o mundo, e a máscara dela é na verdade quem ela realmente é. A única coisa que ela mentiu descaradamente e em forma de omissão foi em sua intenção de sacrificar a todos em prol de seu bem maior, dado sua natureza obstinada de fazer o que quer que for preciso para atingir seus objetivos, como detalhei em sua tipagem. Afinal, antes de ela surtar com os vídeos de motivação, ela disse que estava muito feliz que o Makoto estava ali e que ele era a salvação dela. Isso permaneceu um comentário genuíno até o fim, com ela usando ele como parte-chave para sair dali, mesmo que depois decidindo sacrificar a todos, incluindo o Makoto. Ela se resolveu psicologicamente e esteve consistente com o que acreditava até o fim, ainda de que forma distorcida e obviamente antiética, usando de muita manipulação para chegar até aí. Mas dizer que ela esteve mentindo esse tempo todo não é uma conclusão precisa, é só uma reflexão que tive e quis compartilhar. Digam nos comentários o que acham e a opinião de vocês sobre isso. Não é segredo que o que a Sayaka fez foi errado, mas defini-la com a palavra falsidade eu acho bem impreciso.
The killer is you! Acho que seria melhor eu rever esse caso desde o começo. Na noite passada, o assassino foi para o quarto onde a Sayaka estava. Em outras palavras, o meu quarto. Pelo que podemos dizer, a Sayaka o convidou com a intenção de matar ele. E ela o atacou com a faca que tinha pego da cozinha mais cedo. Mas então, algo para o qual ela não havia se preparado aconteceu. Ele pegou a réplica de espada que deixei no meu quarto e revidou. Durante a briga, um golpe da espada quebrou o pulso direito da Sayaka. E foi aí que ela soltou a faca. Percebendo que estava encurralada, a Sayaka entrou em pânico e fugiu para o banheiro. O assassino foi atrás dela, mas não conseguia abrir a porta. O que ele não sabia é que a porta do meu banheiro ficava presa facilmente e tinha um truque para abrir ela. A Sayaka sabia disso porque eu tinha contado a ela, mas claro que o assassino não tinha como saber disso. Então, ao invés disso, o assassino deu um jeito de forçar a porta a se abrir, pegou a faca e esfaqueou a Sayaka. Mas com o pouco de força que ainda tinha, ela deixou uma última mensagem. Para o assassino não perceber, ela a escreveu na parede atrás dela. E com isso, ela deu seu suspiro final. Com a Sayaka morta, o assassino rapidamente começou a destruir a evidência. Primeiro, ele tirou sua camisa, que estava coberta de sangue da vítima. E então ele pegou o rolo adesivo do meu quarto e limpou o local. Ele queria se certificar de que tinha se livrado de qualquer rastro de que ele esteve ali. A seguir, o assassino seguiu para a sala de lixo para destruir sua camisa ensanguentada. Ele tentou queimar a camisa usando o incinerador, mas a sala de lixo estava bloqueada por um portão bem forte, evitando seu acesso ao incinerador. Então, ele teve a ideia de usar a bola de cristal do Yasuhiro que ele tinha deixado na lavanderia. O assassino conseguiu jogar a bola pela brecha no portão e acertar o botão do incinerador. Para qualquer pessoa seria uma jogada impossível, mas o assassino tinha confiança de que daria certo. E isso se deve ao fato dele ser o estrela de beisebol supremo. A bola de cristal, jogada com precisão absoluta, acertou o botão do incinerador, que rapidamente se ligou e começou a funcionar. Tendo destruído a última evidência, ele deixou o local com, eu imagino, um suspiro de alívio. Mas havia uma coisa que ele não percebeu. Parte da camisa que ele tinha jogado no fogo se separou do resto e caiu para fora do incinerador. O assassino não percebeu isso e assim deixou para trás uma evidência incontestável. Isn't that right, Leon? A Kyoko pergunta se ele se opõe a qualquer coisa que tenha sido dito. Do I object? Hell yes, I object! Of course I do! I object! I object! I object! I mean, all of this is just a bunch of stupid theories! You need evidence! Where's the evidence? Without evidence, it's all bullshit! It's bullshit and I refuse to acknowledge it!
E então a Kyoko diz que esse é o momento para apresentar a prova final. Afinal, o assassino teve que usar algo para remover os parafusos da maçaneta, mas não era do quarto do Makoto, então o assassino usou algo que pertencia a ele. I refuse to acknowledge you. You're stupid. Stupid, stupid, stupid. Stupid, 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 stupid. Começa então o primeiro debate de pânico, que acontece quando a pessoa em questão não está disposta a ouvir o que você tem a dizer, e então você entra em um confronto direto com ela. Aqui você destrói as afirmações do oponente clicando no ritmo da música. Parece que a defesa psicológica do Leon, que eu identifiquei como ESFP no primeiro episódio dessa série, é simplesmente negar que tudo que está sendo dito são fatos da realidade, como se fossem só teorias sem fundamento, sem substância objetiva que prove indiscutivelmente que foi ele. Ele começa a levar tudo pro pessoal e começa a lançar xingamentos um atrás do outro, demandando mais evidências, como se tudo aquilo ainda não fosse suficiente. E então chegou o momento do golpe final, e ele diz que sem provas é tudo mentira, e se recusa a tomar isso como verdade. This should prove it. A maçaneta foi desparafusada, mas qual item foi utilizado para fazer isso? É claro, a prova final é o kit de ferramentas pessoal do Leon. Cada menino ganhou um desses, que continha uma chave de fenda. Como o assassino achava que estava no quarto da Sayaka, ele foi atrás de seu próprio kit para obter a chave de fenda. Stupid, 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 stupid. Leon, would you mind showing us your toolkit? If I'm right about this, then the screwdriver will show some evidence of being used. Stupid, stupid, stupid. Huh? And if you say you used it for something else, you'll have to explain exactly when, where, and why. And let me say this right now. I lost it isn't an excuse at this point. Stupid. Stupid. So, you have no rebuttal? Then it would seem we are finished here. Eles chegaram ao veredito, e então todos fazem os seus votos. Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice? Or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Eles acertaram na mosca. O culpado deste caso, aquele quem matou a Sayaka, foi Leon Kuwata. Com todos incrédulos com ele, ele diz que não teve escolha e que fariam a mesma coisa se estivessem em seu lugar. Ele se recusa a aceitar que vai morrer. O Monokuma começa a cutucar o Makoto sobre a traição da Sayaka. Ele diz que com paixão, intimidade, amor, quanto mais forte esses sentimentos são, mais forte será o desespero de quando chega uma traição. E sobre isso, irei expor uma reflexão colocada no fim do capítulo 3 dos Ciscos e Traves. Vou deixar o texto para interpretação e reflexão filosófica de vocês. O verdadeiro mal é a usurpação do bem. Ele imita e, assim, tenta em vão suplantar o bem. É por isso que as melhores coisas, por exemplo, amor conjugal, tornam-se as piores coisas quando distorcidas. Por exemplo, abuso doméstico. O mal rouba toda a sua eficácia do bem, é parasita. Quanto maior o bem, maior a força moral necessária para mantê-lo e, portanto, maior o risco de dar terrivelmente errado. Somente os verdadeiros amigos podem infligir as feridas da traição. Devemos então dispensar inteiramente os verdadeiros amigos? Somente a ciência poderia aprender o terrível segredo da fissão nuclear. Devemos então dispensar a ciência? Somente a religião pode fazer com que homens bons façam o mal. Devemos então dispensar a religião? Às vezes sim,
e às vezes não. Não é uma questão que possa ser respondida com uma regra simples, e julgo que só está ao meu alcance expor a situação sem muitas rugas, que muitas vezes o que foi justificadamente rejeitado e negado para nossa própria defesa deve ser eventualmente reintegrado para nos tornar inteiros. Depois de várias provocações do Monokuma, o Makoto reflete sobre as questões desse caso e onde a culpa cai, até porque a própria Sayaka planejava matar alguém, e ele não acha que ela estava errada. E então ele conclui que o verdadeiro culpado não é nem o assassino e nem a vítima. Eles têm culpa, mas não são a raiz. Nada disso teria acontecido se o mestre do jogo não os tivesse colocado nessa situação. Eles foram, em graus variados, condicionados, forçados a se matar. Tudo é culpa do Monokuma. O Makoto, em vez de culpabilizar seus camaradas pela matança, avançou para a verdadeira raiz da questão, o sistema em que foram colocados. Afinal, o quão individual uma decisão dessas realmente é em um ambiente tão distorcido? O quanto que é realmente culpa deles? O Makoto vai pra cima do Monokuma, mas é parado pela Kyoko, que está tão brava quanto ele. Se ele quiser vingança pelo que aconteceu, não pode ser dessa forma. E agora, o Monokuma diz que é a hora da execução. O Leon tenta se defender, dizendo que foi só uma autodefesa. A Celeste discorda fortemente disso. Depois da Sayaka se trancar no banheiro, ele tinha toda a oportunidade de parar o que estava fazendo, mas ele continuou com o assassinato, até indo buscar sua caixa de ferramentas. Ele também queria sair dali. O Makoto diz que chega, que já cansou, porque não pode dizer que apenas o Leon é culpado, porque a pessoa culpada é quem está por trás do Monokuma. Não deveriam estar uns contra os outros, deveriam estar lutando contra aquele que os colocou nessa situação. O Monokuma, depois de zoar com o senso de justiça do Makoto, anuncia a punição. No, 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 no! Let's give it everything we've got! It's punishment time! No! Podemos dispensar a reação desesperada dos estudantes, mas nas palavras do Monokuma, ou você vive aqui para sempre, ou mata para sair. Claro, para continuar esse caos, o Monokuma indica que o que aconteceu porque um deles queria sair, ou seja, ele está colocando a culpa neles. Depois, ele menciona algo aparentemente relevante. Eles dizem estar presos, mas se descobrirem os mistérios dessa escola, essa percepção irá mudar e pensarão que é lindo poderem viver
viver aqui pra sempre. A Kyoko entende que tem um significado mais profundo escondido aí, assim como antes, quando falou que todos estão esperando pela punição. Depois disso, ele vaza. E então, a Kyoko pede pro Makoto se pode falar com ele por um momento. Ela sussurrou em seu ouvido que antes de voltarem quer falar algo com ele. O Makoto diz que é sobre a Sayaka, né? Ela disse antes do julgamento começar que ele tinha que descobrir o mistério desse caso ele mesmo para poder aceitar a traição da Sayaka. Ela pretendia enganá-lo e isso nunca vai mudar. Mas mesmo até o fim, ela não tinha certeza de sua decisão, já que em seu leito de morte ela estava pensando no Makoto. Ele diz que não tem como a Kyoko saber disso, mas ela diz que ainda podemos deduzir. Ela acredita que o pensamento final da Sayaka foi como ela poderia proteger o Makoto. Afinal, ela usou sua última gota de energia para deixar sua última mensagem. Se ela não se importasse, nunca deixaria aquela mensagem. Bem, como eu disse nesse episódio, acredito que era genuíno a importância que o Makoto tinha para ela. Acho que isso é evidente. A Kyoko entende a possibilidade de ser só uma vingança contra o Leon, mas pessoalmente descarta essa opção. A Sayaka estava insegura, não sabia se poderia matar alguém ou enganar o Makoto. No fim, seu plano perfeito falhou, e o motivo provavelmente era sua insegurança. Ela hesitou porque estava em conflito consigo mesma, pois o Makoto era de verdadeira importância para ela. A Kyoko diz que tá falando isso pro Makoto porque ele é o tipo de pessoa que pode superar isso, superar a morte de seus colegas e seguir em frente. Mas o Makoto diz que nunca poderá superar suas mortes. Em vez disso, vai carregar as memórias de seus amigos com ele pelo resto de sua vida. Em vez de esquecer, jogar no inconsciente o valor deles, ele decidiu ir pelo caminho mais difícil, mantê-los como parte de sua motivação. Por fim, a Kyoko pergunta como que o Makoto sabia que ela ia falar com ele sobre a Sayaka. Ele diz: "Eu leio mentes." What? Nada não, eu só tenho uma boa intuição.